Betim teve muitos prefeitos, mas até hoje uma mulher ocupou essa cadeira do executivo. Estou falando com a Maria do Carmo. E seja muito bem-vinda a esse episódio do Pode Ser Uai. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Maria do Carmo, esse feito histórico aqui na cidade, como única mulher a ocupar o cargo do executivo na cidade, o que significou na época e o que significa hoje? Primeiro, tudo bom, né? Mas é uma alegria estar aqui nesse podcast mais uma vez, né? E conversamos aí sobre essa cidade tão querida que é Betim. Olha, quando eu fui eleita prefeita, eu mesmo sabia da responsabilidade e sabia da importância que era de ser a primeira mulher eleita e sabia também de como que as pessoas ficavam sempre atentas, vamos falar assim, para mim não falar outra palavra, o que será uma mulher governando uma cidade. A cidade tinha quase 100 mil habitantes, na época que final do mandato ela já tinha 100 mil habitantes. Ser prefeita naquela época, que foi de 93 a 96, primeiro importante ocupar um espaço desse, espaço de poder, de pensar a cidade sob o ponto de vista da população. E eu também vejo que foi surpresa para muita gente. Muitas pessoas achavam que não ia dar certo. Eu imagino que, sim, se hoje ainda é difícil ter mulheres ocupando essas cadeiras, na década de 90 ainda nem se fala, né? Ainda mais o executivo. E interessante que, às vezes, a gente escutava, não diretamente comigo, mas chegava, alguém escutava, ela é a prefeita, mas qual o secretário que comanda? Porque tinha secretárias mulheres, da saúde era mulher, da procuradoria era mulher, tinha da assistência social era mulher, eu não estou lembrada aqui agora. Então tinha secretária mulheres, mas eles perguntavam qual o secretário, quer dizer, o homem que comandava. Então ainda era uma dúvida grande. E na época eu lembro que de 853 municípios em Minas, nós éramos 7 mulheres. Nossa, é muito pouco. Nós chegamos a fazer um encontro dessas 7 mulheres numa cidade pequena do sul de Minas, que era uma prefeita mulher. Nossa. Entendeu? Eu acho que ter tido essa oportunidade, primeiro eu tenho que agradecer a população de ter votado em mim, ter confiado, ter acreditado, porque é uma aposta, né? Porque a mulher na política, por mais que nós temos representação de mulheres na política, naquela época ainda era mais difícil ainda, como você disse. Sim. E agora, hoje, o que significa? Depois eu fui de novo, né? De 2009 a 2012. Fui eleita de novo prefeita. Eu torço que outras mulheres também em Betim possam ser eleitas prefeitas. Pois a cidade hoje cresceu, né? Tem uma nova geração, né? Se adentrando para a política. Ainda a gente percebe que a maioria é ocupada por homens, né? E depois do seu mandato, né, como prefeita já nessa década de 2000, não houve outra mulher a ocupar o cargo de executivo. O Gleice, ainda tem uma coisa mais interessante. E na Câmara também, Betim tem pouquíssimas mulheres. O período que teve mais, se não me engano, foi quando eu fui prefeita, de 93 a 96. Tinha a Loura, do Imbiruçu. Vereadora. A Maria Tereza. E tinha a Edmeia Braga, que era do Bueno Franco, que depois ela morreu no meio do mandato do acidente. Então, se não me engano, posso ter enganado, foi o período onde teve mais mulheres na Câmara, o número de mulheres, 3. Sim. Hoje tem uma. E tem outra coisa que a gente tem que chamar muita atenção. Primeiro, que nós somos maioria dos eleitores. Em qualquer lugar, no Brasil, em Minas, em Betim, maioria. Segundo, que nós precisamos trabalhar para que as mulheres confiem nas mulheres.
E uma outra percepção que eu sempre fico atenta é o seguinte: não pode ser qualquer mulher. Não é sob o ponto de vista de qual é o projeto que a mulher vai defender. Uhum. Né? Então, a mulher que defende projeto a favor da população. Uhum. Tem um exemplo muito interessante que no período da Covid, onde tinha prefeita mulheres, onde tinha governadora mulheres, enfrentou-se melhor esse período. Deu mais atenção à população, providenciou vacina mais rápido. E isso não foi só no Brasil. Fora do Brasil, onde tinha no comando do país mulheres, também teve ações mais rápidas, mais preventivas com relação ao momento da pandemia. Isso é um estudo feito, apresentado por algumas universidades. Sim, tem. Eu vi inclusive essa reportagem que a tendência de mulheres ocupar esses cargos de poder, de gestão, tende a ter melhor performance, né? Mas no caso da Câmara dos Vereadores, você citou, né? Hoje nós temos apenas uma mulher, né, como vereadora, o resto é totalmente predominado por homens. E aqui na cidade, eu queria até fazer essa provocação, no sentido que aqui na cidade, como ela cresceu, hoje a gente tem 400 mil habitantes. Sim, acho que 420 mil no último censo. Ela cresceu. E aí também cresceu a diversidade no todo, né, na cidade. Hoje a gente temos aí a LGBTs, né? Temos as igrejas evangélicas, temos os povos de terreiros, né? Betim hoje tem vários terreiros também, religiões de matriz africana. Uhum. Temos um quilombo, né? Enfim, tem toda uma diversidade. E, no entanto, a Câmara, ela tem uns representantes que concentram principalmente por homens. Você acha que essa representação hoje, dessa Câmara que está aí hoje, ela representa, de fato, o povo de Betim? Olha, no meu ponto de vista, ela representa o povo porque ele foi eleito pelo povo, teve voto, foram escolhidos. Agora, se você pergunta se a maioria defende os projetos que eu acredito enquanto projeto de políticas públicas para uma sociedade, projeto de inclusão social, projeto que coloca no orçamento o povo, o Lula fala muito isso. Uhum. Governar é colocar a população no orçamento. Não faz isso. Não faz isso. Eles têm interesses próprios. Assim como também nós temos a maioria do Congresso Nacional. Né? Então, assim, com essa diversidade, Betim sempre teve essa diversidade. Lógico que às vezes menos, às vezes mais, dependendo da população, do tamanho. Uhum. E Betim é uma cidade extremamente operária. Desde que instalou-se aqui a refinaria Gabriel Passos, que foi na década de 60, depois na década de 70, a Fiat, e aí cresceu os parques industriais da cidade, a cidade é uma cidade extremamente operária. E tem um porém que é muito interessante. É uma cidade que tem uma população grande, era em torno de 60% que ganhava até 2 salários mínimos. E hoje acho que continua isso. Então, população, trabalhadores e trabalhadoras que precisam de políticas públicas, da educação, da saúde, da assistência social. E que isso é muito importante. Inclusive, por se tratar de políticas públicas, principalmente da área, para atender principalmente esse perfil de cidadão que é até 2 salários mínimos, a gente tem hoje uma ausência de políticas públicas voltadas para a moradia, para esse perfil de cidadão que recebe 2, 3 salários mínimos, né? Sim, é interessante que eu tive a oportunidade de fazer 2 projetos de moradia. No primeiro mandato, não tinha projeto de moradia a nível federal, não. Uhum. O que foi feito aqui em Betim? Nós mandamos para a Câmara o projeto de doação, na época a gente falava meio lote, doação do lote para que a pessoa pudesse construir a sua casa.
Então, nós fizemos isso, foi aprovado, e nós fizemos um cadastro onde nós assentamos famílias em toda a cidade. Qual era a prioridade? A prioridade era a família que precisasse, família que não tinha condição. E outra coisa, nós tínhamos que assentar em lugar que tivesse escola próxima, unidade de saúde próxima, tivesse água, tivesse luz. Então, a gente não podia assentar em qualquer lugar. Então, nós temos famílias assentadas no Cruzeiro do Sul, aqui no Alterosa. Nós temos família assentada na região norte, aqui no bairro Novo Horizonte, com o Nosso Senhor das Graças, naquela região ali, divisa com Bom Retiro também. Nós temos famílias assentadas no Vianópolis, nós temos famílias assentadas em Marimbá, entendeu? E essas famílias construíram as suas casas. Um ou outro caso que a prefeitura fez, quando era idoso, quando era muito deficiente, a prefeitura foi ou doou material, então foi uma política que a gente assentou mais de 200 famílias naquela época. Foi que ano? Qual o mandato? 93 a 96. E hoje existe essas famílias, existem essas casas. Às vezes, quando eu estou nos bairros, as pessoas falam, eu moro aqui, lá no Jardim Perla também. Eu moro aqui porque aqui foi E tinha, na época, um movimento de luta por moradia muito forte na cidade. Então, esse movimento nos ajudou a organizar a seleção. E no segundo mandato, aí já tinha o governo Lula, já tinha o Minha Casa Minha Vida. A prefeitura foi, inscreveu no programa Minha Casa Minha Vida, e esse programa, nós tivemos 20 mil pessoas inscritas, que a prefeitura fazia inscrição. E nós conseguimos construir 2 mil moradias, apartamentos a maioria, algumas casas. Aí foi no PTB, aí foi aqui na região norte também, o Sítio Porções, 3 conjuntos, um conjunto lá no Vila Verde, no PTB, e 2 conjuntos, estou pensando se é 2 ou se é 3 conjuntos, lá no Citrolândia. Um bairro dentro da região do Citrolândia. Todos esses com o programa do governo federal. As pessoas pagavam, a prestação era R$50, R$70. A maior prestação era R$100. Pagaram durante 10 anos. Hoje, depois que eu saí da prefeitura, em 2012, os governos depois não fizeram nenhum projeto de moradia. E agora que o governo Lula volta em 2003, ele reabriu o projeto Minha Casa Minha Vida. 2023. E a prefeitura de Betim não se inscreveu. Nem o prefeito que saiu, e até agora, não sei se o atual já escreveu. Não tinha inscrito ainda. Escreveu para quê? Porque o governo federal financia parte da moradia. Entendeu? A prefeitura tem que arrumar o terreno, arrumar a empresa, entendeu? A Caixa Econômica, junto com a prefeitura, faz a seleção das famílias. Então, Betim é uma das políticas públicas mais essenciais, que é a moradia. Eu não sei se você sabe, Grace, eu acho que sabe, né? Porque jornalista gente da área de publicidade está sempre atenado. A campanha da fraternidade esse ano é sobre moradia. Eu esqueci o tema aqui qual que é, mas depois a gente pode até olhar aí. A campanha da fraternidade é sobre moradia, entendeu? Então, é muito importante ter a força da igreja para trabalhar, começa agora no período, depois, quando inicia a quaresma, né? Na quarta-feira de cinza, todo ano tem um tema da campanha da fraternidade, e o desse ano é da moradia. Acho que é a hora agora de Betim juntar toda essa população e cobrar. Cobrar é importante, né? Até porque Betim, ela agora também tem essa população que foi forçada a ocupar locais porque não tem opções de outros lugares para morar. Tem muita gente recebendo aluguel social em condições muito ruins. Exato. Outra coisa que os governos fizeram, atuais e o anterior, a luta ali do Pingo d'Água, você deve estar sabendo. Sim. Ali era um terreno, foi construído, eles foram, ocuparam, construíram casas e tudo. Um terreno particular, de uma empresa e tudo. Quando a empresa foi para a justiça, a prefeitura não precisava ter esperado ter aquela luta toda para depois ele ser obrigado a fazer pela justiça.
A prefeitura podia chamar a empresa e os moradores e negociar na hora. A prefeitura tem essa prerrogativa. E o prefeito anterior não fez. Então, depois de toda a luta, não sei se você lembra, eles pararam o BR, eles foram para a Câmara, para eles conseguirem a moradia, e a prefeitura teve que negociar com a empresa. Então, por que não fez antes? Porque não é prioridade a moradia. Sim. Você mesmo citou, vou voltar um pouquinho lá atrás, sim, sobre nos anos anteriores ter mais presença de mulheres, né? E aí cabe a reflexão, né? Atualmente a gente temos menos representatividade feminina na Câmara, né? E aí cai a reflexão, por que diminuiu essa representatividade feminina, sobretudo mulheres de esquerda e progressistas? Primeiro que as mulheres, de uma maneira geral, elas querem, têm até desejo, mas nós não fomos educados para ir para a política, não. Nós fomos educados no mundo, e ainda continua, a minha geração é muito diferente das atual, em termos de idade, de tempo. Nós fomos educados para cuidar da casa, para cuidar do marido, para cuidar do filho, para sermos cuidadoras, mas não fomos educados para ocupar espaço de poder. Com isso, quando você chega diante do espaço de poder, tem medo, ameaça, tem dificuldade. Então, tem que ser rompido isso aí. Então, romper uma educação, entendeu? Achar que pode estar naquele espaço. É uma coisa que não tem a ver com espaço de poder, mas eu peguei uma Uber mulher essa semana. De vez em quando eu tenho pegado Uber e pego, às vezes, mulheres. E até me conversa. Aí eu estava conversando com a Uber, olha, eu fico feliz quando eu vejo mulher nos espaços, que a gente pode ficar... Aí ela falou que ela pegou uma pessoa um dia, uma mulher, que falou com ela assim, hoje eu não sei o que está acontecendo comigo. Hoje eu já tive esse problema, agora pegar uma mulher Uber. Falou com a mulher Uber. Então, assim, uma mulher falando para outra mulher como se ela, tipo assim, a mulher não pode ser Uber, não pode ser motorista, não dá conta. Imagina se a mulher não pode ser Uber, ela pode ser prefeita, ela pode ser vereadora, ela pode ser governadora. Para mim, pode. Para alguns, podem. Mas romper essa barreira para ir candidatar, aí tem menos mulher candidata, tem mais dificuldade. Esse fato representa aí uma reprodução do machismo da educação nossa, da nossa cultura. Uma outra mulher, no caso, né? No caso da política, a gente já sabe que não, é um ambiente que não abraça mesmo uma mulher. É uma coisa que você mesmo falou. Você foi prefeito e o cara perguntou quem é o homem, quem é o secretário que manda aqui? Tipo assim, não, eu estou aqui, eu sou a prefeita, né? Então, essa sociedade que às vezes apaga, né, essa condição, essa condição de sou mulher, estou no lugar de autoridade aqui, né? E aí a questão é o seguinte, na cidade a gente tem várias lideranças femininas, né, seja de luta, militância, você deve conhecer várias, né? Você me citou a Loura, né? E tantas outras. E essa nova geração aqui na cidade de Betim, como é que o PT, ele tem, no caso do PT da cidade aqui, ele tem olhado para essa nova juventude que está entrando aí e que quer participar da política? Primeiro que é um desafio muito grande você buscar a juventude. O desafio que eu falo não é porque a juventude não quer, não. É um desafio para os partidos políticos, é um desafio para o sindicato, é um desafio para as igrejas. Eu vejo as igrejas falando, a gente não está, cadê a juventude? Então, assim, primeiro que eu acho que nós temos que entender a conjuntura atual, o momento atual. Uma coisa é uma geração lá atrás, outra coisa é como é que é hoje. O que interessa a juventude hoje? A juventude hoje não sabe o que é ditadura. Não viveu. Eu, na minha juventude, eu vivi o final da ditadura. Em 64, eu tinha 10 anos de idade. Quando eu fui fazer faculdade, eu tinha 20 anos, 20 e poucos anos de idade, era 75. Eu vivenciei o final da ditadura.
A gente fazia encontros, a gente debatia, o pessoal estava recebendo anistia e voltando, a dona Helena Greco, Paulo Freire, quer dizer, a gente vivenciou uma parte. A juventude não vivenciou isso. Então, tem outros olhares, a gente precisa estar buscando essa juventude. É um desafio que está colocado. E a juventude tem muito a contribuir, muito a colaborar. Qualquer organização que não tiver o espaço para a juventude, no sentido de estar buscando, de estar convidando, de estar atraindo, é uma organização fadada a morrer. Uhum. Agora, mudando de assunto um pouco, sobre propostas para a cidade, políticas públicas para a cidade, né? A gente está no ano eleitoral aí, né? A gente vai acompanhar muitas coisas aí pensando que promete, né, não? Sim. Sobre mobilidade, a cidade aí com acesso ao transporte público, como que você enxerga a cidade e o transporte público atualmente? O transporte público é interessante, que é um dos problemas. Lá atrás, quando a gente assumiu a prefeitura, era um problema. Tinha muita luta, tinha muita reunião, muita plenária. E tanto que a gente criou a Transbetim, fez uma licitação, na época, a última licitação do transporte. Depois disso, não teve mais licitação, teve renovação de contrato. Nós fizemos uma licitação, teve uma empresa de fora que ganhou, depois a empresa não quis assumir. A segunda colocada era a Santa de Virges. A gente chamou a Santa de Virges e colocou. Vocês concordam com o que está aqui para primeiro? Concordo. Vocês têm que ter todos os ônibus novatos. Nós não aceitamos nenhum ônibus do jeito que está. Elas renovaram tudo. De lá para cá, poucos tempos foi renovado. Não teve outra licitação. Precisa ter fiscalização do poder público, precisa ter acompanhamento, precisa escutar a comunidade para saber horário, se está atendendo, precisa fazer acompanhamentos, porque às vezes eu moro aqui no bairro, eu tenho facilidade de pegar um, de ir de um lugar do outro, mas quem mora no outro bairro, trabalha em Belo Horizonte, trabalha em outro lugar, se não tiver ônibus que sai lá do seu bairro. Então, o governo municipal tem que estar atento a isso. A Transbetim, hoje é Ecos, tem que estar atento a isso. E aí eu vejo que nós continuamos ainda tendo que continuar lutando pelo metrô. Aí muita gente vai falar, mas você foi prefeito e não trouxe o metrô? Que conversa é essa? Quando eu fui do segundo mandato, a presidente Dilma colocou recurso para o governo do estado, na época era o governador Anastasia, para fazer os projetos do metrô de Barreiro, de renovar o metrô que está aí hoje, o projeto, e de fazer o projeto, o estudo até Betim. Não foi feito, o governador Anastasia, na época, recebeu o dinheiro, não fez o projeto. Aí entrou o governador Pimentel. O governador Pimentel contratou empresa lá, listou tudo, e fez um estudo. O governo do estado tem um estudo que traz o metrô até Betim. Um estudo de viabilidade, um estudo de quantos ônibus que tirava da BR, um estudo de o que tem que fazer uma linha paralela à linha que está aí. Fez uma discussão junto com a FCA, parece, né? Que é a empresa de passa aqui, de trem. Então, tem no governo do estado. Como é que você sabe que tem? Recentemente foi feito um seminário no Instituto Federal, lá no São Caetano, onde o movimento pró-metrô, pró-volta do trem, organizou. Eu participei desse seminário e esteve um ex-secretário do governador Pimentel e apresentou esse estudo lá. Um ex-secretário e um servidor de carreira lá do CEINFRA, né? Da Secretaria de Infraestrutura. E tem esse projeto lá, esse estudo no governo do estado. Mas por que não tem? Porque tem que buscar. Seja o governador ou o prefeito tem que correr atrás. Mas por que? A Marília, em Contagem, já está para inaugurar mais uma estação no Novo Eldorado. Sim, né? Já está quase pronto. E já tem dinheiro para mais uma estação. Por que ela está conseguindo? Ela não ficou parada. Ela buscou, ela foi. Então, precisa de ter isso. Eu defendo que o metrô venha até Betim, vai resolver... Olha, eu vou de metrô trabalhar.
Quando eu pego o metrô no Eldorado e chego na Praça da Estação, são 20 minutos apenas, Grace. Se eu pegar um ônibus daqui de Betim, de manhã, no horário cedo, para chegar na Praça da Estação, na rodoviária, no caso, que o ônibus vai, 1h30, 2 horas. E de carro também. Porque é o trânsito que segura, não é o motorista do ônibus. É o trânsito. Isso ia aliviar bastante o fluxo do trânsito, né? Quantas pessoas iam deixar de ir de carro para BH se tiver um metrô aqui? Não. A empresa não pode. Não é a empresa, gente. A empresa é o seguinte: se vai ter o metrô, a empresa vai abastecer o metrô, ela vai continuar trabalhando. Ela não vai perder espaço, não. Se tiver um metrô aqui, seja no Alterosa, seja aqui no centro, o pessoal de Igarapé, de Bicas, eles podem vir para cá e ir de metrô. Aí você fala, mas isso aí é uma coisa sonhada, que todo mundo fala. Eu estou falando do que existe, da realidade. Um estudo que foi feito, a viabilidade, né? Isso lá atrás. E está parado no governo do Estado. Bom, é isso, né? O que eu também, como cidadã, usa ônibus e tudo mais, o que a gente sente na pele mesmo. Primeiro, a passagem é cara. Aumentou esses dias, né? Ou considera que está cara a passagem. São poucos ônibus. Depois da pandemia, parece que a frota, não sei, não voltou. Eu tenho a impressão que antes da pandemia tinha mais ônibus rodando na cidade, né? Isso tudo, Gleice, tem que ter fiscalização. Se for a nível municipal, a fiscalização é do órgão municipal. Se for a nível interestadual, a fiscalização é do órgão estadual. Mas tem que ter fiscalização. Então, e a fiscalização acontece também quando a população cobra, né? A população cria organismo de cobrar. Porque não é só falar, tá ruim. Tem que organizar, tem que ir, tem que cobrar, tem que sentar com o governo, tem que falar, olha, como é que está a situação do ônibus, como é que nós vamos fazer? Essa luta, quando eu era na fundação do PT em Betim, a gente fazia luta por melhor transporte. Isso era... Da década de 79, a década de 80. Mas foi na década de 70, final da década de 70. Olha aí, uns 40 anos a mais aí já. Entendeu? Já tinha essa luta, porque foi quando o Betim começou a crescer com a vinda da Fiat. Começou a ter o Teresópolis, várias regiões, que tinha que ter ônibus para as pessoas irem e voltarem. Justo. Né? Bom, agora, sobre a sua atuação, você saiu do Correios, né? Você teve um momento que você passou nos Correios, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como que foi essa sua atuação com os Correios, essa sua passagem lá, e a importância do Correios como um órgão estratégico para o país. Primeiro eu quero falar que dia 25 foi dia do carteiro, 25 de janeiro. Olha, que legal. Segundo, eu quero render uma homenagem ao meu pai, que foi carteiro. Já faleceu. Olha. Foi carteiro. Porque ele foi carteiro, a gente pôde estudar, que eu falo assim, vir para a cidade e estudar. Depois foi uma honra ter ido para o Correio, foi uma experiência rica. O Correio é uma empresa pública que está em todos os municípios do país. E não é só em município, às vezes estão até em distritos e povoados. Para nós que às vezes moramos em cidades com facilidade, às vezes a gente não vê tanta importância. O Correio entrega remédio, o Correio atende a questão do INSS que teve com os idosos, e o Correio atendeu mais de milhões de pessoas. Uma coisa, gente, é a pessoa morar lá no cantão do país e ter um Correio lá, que recebe, que entrega. E essa semana alguém estava falando, os próprios concorrentes dos Correios, Shopping, esses outros todos aí, eles fazem entrega por aqui, mas quando é para fazer distante, eles vão lá e usam o Correio para fazer. Então, é uma empresa pública que presta serviço no país inteiro. Então, ele Por que ele estava com déficit quando a gente assumiu e continuou? Porque ele foi sucateado para ser vendido. Então, aí as pessoas aproveitam da Marcela Maria do Carmo, que fez isso, que fez aquilo. Então, é importante entender o que é o Correio, para que serve o Correio. Né? E o Correio tem muita concorrência hoje. E a carta está cada dia menor, né?
Hoje tem os WhatsApp, WhatsApp, tem tudo. tem. E aí eu voltando para cá, eu fui para o IPHAN. O IPHAN é o Instituto de Patrimônio Histórico Nacional. Cuida dos patrimônios. Minas é um dos estados que tem mais patrimônio tombado, como Ouro Preto, como Congonhas, como Tiradentes, como São João del Rei, como Diamantina, como Cerro. Tem Paracatu, tem Cataguases e tem algumas outras cidades. E, além disso, tem toda essa questão da mineração, que também tem que acompanhar. E a gente viu o que foi em Brumadinho. Inclusive, fez 7 anos, 7 anos. Do rompimento da Do barragem. rompimento. Foi domingo também, que teve uma celebração. E 10 anos de Mariana. E agora em Congonhas, né? O dique, né? O dique de Congonhas rompeu recentemente. E parece que hoje ou ontem rompeu um da CSN também. Lá em Congonhas. E tudo isso com muito problema, porque, graças a Deus, não tem vítima, mas é um problema que destrói todo o crime. E para onde que vai? Para o Paraupeba de novo. O Paraupeba de novo que vai receber isso. Né? A questão climática, a questão do meio ambiente, a questão das águas. Né? Então, o IPHAN, além disso, ele cuida também do patrimônio imaterial. Por exemplo, o tombamento de quilombos passa pelo IPHAN. O tombamento, a questão do queijo, fazer queijo, que tem o reconhecimento em Minas, passou pelo IPHAN. A questão dos rosários, dos congados, né? Essa questão toda no sentido de preservar a memória. Tem a questão do Clube da Esquina, né? Clube da Esquina agora está fazendo. Vai entrar também como patrimônio. Vai. E também a capoeira. A capoeira também foi. O que significa isso? É preservar a memória, a história. Assim como a gente tem que preservar também os patrimônios. E para mim parar de falar essa parte, Minas Gerais está recebendo do governo federal em torno de 100 milhões de reais para investir no patrimônio, para a recuperação, restauração do patrimônio histórico das nossas cidades. Então, tem Ouro Preto, tem todas essas. Tem várias obras sendo feitas de restauro de igrejas. A maioria são de igrejas da época colonial, da época de história, para preservar. E é investimento do governo federal. Muito bem. Agora, sobre assuntos nacionais, né? A gente tem acompanhado algumas pautas, como a pauta 6x1, levantada no Congresso, né? O que você acha dessa proposta de 6x1, essa jornada de trabalho? Olha, gente, você trabalhar 6 dias e folgar um, você é mulher, você é mãe, você é filho. Que hora que você fica em casa? Que hora que você fica com o seu filho? Que hora que você descansa? Estou falando da mulher. Que não é só uma jornada, né? Não é só uma jornada. A mesma coisa do trabalhador. Que hora que o pai fica com o filho? E tem vários países que já tem uma jornada de 5x2 e que não diminuiu em nada o trabalho, pelo contrário. Diminuiu o que eu falo, não teve prejuízo para o trabalho, para as empresas. Né? Então, eu sou favorável que reduza a jornada de 6x1. Eu acho que a gente já estancou, como se diz. Já chega. Porque quando a gente também... As pessoas também adoecem, fica doente mentalmente, emocionalmente, afeta as famílias. Se afeta a família, afeta também o tratamento de saúde, afeta o SUS. Se você tem saúde, você também gasta menos dinheiro com remédio. Você gasta menos dinheiro, você vive mais a família. Consome mais, né? Consome mais, passeia, viaja, né? Tem direito, como todo mundo tem, né? Passa a viver mais, no caso, né? Maria do Carmo, outra coisa também que tem repercutido nos últimos dias, a gente também tem acompanhado a caminhada no Nicolas Ferreira, né? 200 quilômetros até Brasília, e ao mesmo tempo o escândalo do Banco Master, envolvendo até líderes religiosos. Como que você enxerga essa iniciativa de um deputado promover uma caminhada enquanto está acontecendo tudo isso ao mesmo tempo? Primeiro,
eu acho que ele está fazendo isso para tentar esconder a questão do escândalo do Banco Mar. E também para ser solidário ao ex-presidente preso, né? No sentido que tem gente que acha que não tem que ser preso alguém que quis matar um presidente, um vice-presidente e um juiz, um ministro, né, judiciário. Então, assim, eu vejo que é muito sério uma pessoa nova, o Nicolas é uma pessoa mais nova, de uma geração mais nova, utilizar, né, das redes sociais, fazer fake news, utilizar de igreja, porque ele é da igreja evangélica aqui de Belo Horizonte, né, para poder fazer manipulação com fake news, de mentiras que ele falava. Aí, quando mostra que tem um escândalo na vida dele, ligado à questão de banco, ligado à questão de dinheiro, que foi utilizado via igreja para financiar a campanha dele, então a gente tem que deixar muito claro que não é isso que resolve. A caminhada, por exemplo, qual a solidariedade que ele prestou às vítimas lá do raio? Eu acho que é muito triste. Nós temos que ser solidários àquelas vítimas. Nós não podemos falar que foi desejar, bem feito. Não desejo isso. Acho que ele foi irresponsável como líder naquela chuva e não chamar as pessoas para sair de lá. Então, é uma irresponsabilidade. Acho que tem que ser apurado a questão do Banco Master. Acho que tem que ser apurado para mostrar claramente quem que é ele, que se passa de uma maneira para a população e utiliza da igreja, de Deus, para pregar o ódio, a raiva, a mentira. E Deus, para mim, não é isso. Deus, para mim, é vida, é a mudança, é a justiça. Em qualquer lugar, seja na política, na família, no emprego, é isso que é Deus para mim. Muito bem, gente. Vamos caminhar para o final desse podcast. Eu já quero agradecer enormemente a presença da Maria do Carmo. Lembrando que Maria do Carmo já é a segunda vez que ela está presente aqui no Pode Ser Uai. Ela inaugurou o Pode Ser Uai em 2023, no mês da mulher, que é uma representação muito significativa para a gente, porque é uma mulher, né, à frente do seu tempo na política e também veio no Pode Ser também, que também é feito por mãos de mulheres. Muito obrigada, Maria do Carmo, por vir, e as portas também vão continuar abertas para sempre você retornar. E nós ficamos por aqui também, ficamos aqui, eu já aproveito e venha acompanhar nossas redes sociais, @PodeSerUai, siga, compartilha, e é isso, ajuda a construir esse canal de comunicação de Betim. Eu estou lá seguindo e compartilhando. Eu estou acompanhando isso, estou achando maravilhoso isso. Eu queria colocar uma questão rapidinho no final. Primeiro, parabéns de ser uma mulher, pode fazer o que achar que deve, ter um podcast. É mulher mesmo, eu estou aqui, mas quem está comandando ali atrás aí é outra mulher, a Mariana. Então, parabéns para vocês. Outra questão importante, nós estamos vivendo um desafio muito grande. Apesar de todo esse avanço em muitas coisas, nós somos uma cidade, um estado onde mais tem violência contra as mulheres. Então, nós não podemos nos calar, nós temos que ocupar os espaços, nós temos que debater isso, nós temos que exigir justiça, né, e política pública. Então, muito obrigado, que esse canal seja esse canal para empoderar as mulheres, para debater conteúdos que têm a ver com a nossa cidade, com o país. Parabéns para vocês e muito obrigada por de novo estar aqui conversando com o Betim, com vocês, com todo mundo. Muito obrigada, Maria do Carmo. Obrigada pelas palavras e nós ficamos aqui. Um forte abraço a todos.